Na vastidão do tempo, surge uma narrativa temporal que transcende eras e toca o âmago da humanidade. Rogai por nós, e a Virgem Maria mergulha nas profundezas da fé, entrelaçando personagens bíblicos e revelando um épico que ressoa desde tempos imemoriais. A história se desdobra como um pergaminho divino, revelando a teia intricada que conecta a humanidade à Virgem Maria. No início, quando o mundo era um manto escuro, emerge a luz da criação. Versículo bíblico, Gênesis 1.3. Das páginas da história se abrem, revelando Adão e Eva, os primeiros capítulos da saga, seus destinos entrelaçados com a promessa de uma redenção divina. Nesse cenário, sutilmente introduzimos a presença da Virgem Maria, uma figura que transcende o tempo, predestinada a desempenhar um papel crucial na jornada humana. Versículo bíblico, Isaías 7.14. No tecido do tempo, profecias ecoam sobre uma virgem concebendo um filho. Na vastidão do tempo, surge uma narrativa temporal que transcende eras e toca o âmago da humanidade. Rogai por nós, e a Virgem Maria mergulha nas profundezas da fé, entrelaçando personagens bíblicos e revelando um épico que ressoa desde tempos imemoriais. A história se desdobra como um pergaminho divino, revelando a teia intricada que conecta a humanidade à Virgem Maria. No início, quando o mundo era um manto escuro, emerge a luz da criação. Versículo bíblico, Gênesis 1.3. Das páginas da história se abrem, revelando Adão e Eva, os primeiros capítulos da saga, seus destinos entrelaçados com a promessa de uma redenção divina. Nesse cenário, sutilmente introduzimos a presença da Virgem Maria, uma figura que transcende o tempo, predestinada a desempenhar um papel crucial na jornada humana. Versículo bíblico, Isaías 7.14. No tecido do tempo, profecias ecoam sobre uma virgem concebendo um filho, um evento extraordinário destinado a mudar o curso da história. O suspense se intensifica enquanto personagens bíblicos, como Moisés e Davi, tornam-se peças fundamentais no que se desdobrará como a epopeia divina. Em um momento transcendental, o arcanjo Gabriel aparece a Maria, anunciando a chegada de algo divinamente grandioso. Cena: Maria diante do anjo, a sala iluminada por uma luz celestial. Versículo bíblico, Lucas 1.26-38. A escolha de Maria para desempenhar o papel de mãe do Filho de Deus eleva a história a novas alturas emocionais, envolvendo o espectador na magnificência do plano divino. A narrativa se aprofunda na jornada de Jesus, cuja vida ecoa através dos corredores do Antigo Testamento. Seus ensinamentos ecoam. Versículo bíblico, Mateus 5 de janeiro de 12, conectando passagens antigas com um novo significado. A trama se desloca entre milagres, parábolas e a crescente compreensão de que a Virgem Maria é a testemunha silenciosa de uma história que transcende o divino e o humano. Na vastidão do tempo, surge uma narrativa temporal que transcende eras e toca o âmago da humanidade. Rogai por nós, e a Virgem Maria mergulha nas profundezas da fé, entrelaçando personagens bíblicos e revelando um épico que ressoa desde tempos imemoriais. A história se desdobra como um pergaminho divino, revelando a teia intricada que conecta a humanidade à Virgem Maria. No início, quando o mundo era um manto escuro, emerge a luz da criação. Versículo bíblico, Gênesis 1.3. Das páginas da história se abrem, revelando Adão e Eva, os primeiros capítulos da saga, seus destinos entrelaçados com a promessa de uma redenção divina. Nesse cenário, sutilmente introduzimos a presença da Virgem Maria, uma figura que transcende o tempo, predestinada a desempenhar um papel crucial na jornada humana. Versículo bíblico, Isaías 7.14. No tecido do tempo, profecias ecoam sobre uma virgem concebendo um filho, um evento extraordinário destinado a mudar o curso da história. O suspense se intensifica enquanto personagens bíblicos, como Moisés e Davi, tornam-se peças fundamentais no que se desdobrará como a epopeia divina. Em um momento transcendental, o arcanjo Gabriel aparece a Maria, anunciando a chegada de algo divinamente grandioso. Cena: Maria diante do anjo, a sala iluminada por uma luz celestial. Versículo bíblico, Lucas 1.26-38. A escolha de Maria para desempenhar o papel de mãe do Filho de Deus eleva a história a novas alturas emocionais, envolvendo o espectador na magnificência do plano divino. A narrativa se aprofunda na jornada de Jesus, cuja vida ecoa através dos corredores do Antigo Testamento. Seus ensinamentos ecoam. Versículo bíblico, Mateus 5 de janeiro de 12, conectando passagens antigas com um novo significado.
A trama se desloca entre milagres, parábolas e a crescente compreensão de que a Virgem Maria é a testemunha silenciosa de uma história que transcende o divino e o humano. À medida que o drama atinge seu ápice, somos levados ao Calvário, onde Jesus carrega o peso do mundo. Versículo bíblico, João 19.25-27. A Virgem Maria, em sua dor e amor materno, emerge como símbolo de fortaleza. A história converte-se em um chamado à compaixão e à redenção, deixando uma marca indelével na alma do espectador. Lucas 1.28. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. Mateus 28.19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Romanos 8.28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um dos versículos mais importantes é Mateus 11.28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os milagres de Alice. Alice realizou muitos milagres durante sua jornada. Aqui estão alguns exemplos. Ela curou uma criança cega. Ela ressuscitou um homem morto. Ela expulsou um demônio de uma mulher possuída. Os milagres de Alice eram sempre realizados com amor e compaixão. Ela nunca cobrava nada por suas curas, e ela sempre fazia questão de confortar os que estavam sofrendo. Seus milagres inspiraram as pessoas a acreditar no amor de Deus e na esperança de um mundo melhor. Um dos milagres mais famosos de Alice foi a cura de uma criança cega. A criança, chamada Maria, era filha de um casal pobre. Ela nasceu cega e seus pais não tinham condições de pagar por um tratamento médico. Um dia, Maria foi levada até Alice para receber uma bênção. Alice colocou suas mãos sobre os olhos de Maria e orou. De repente, Maria começou a enxergar. Asterisco, ela olhou para seus pais e sorriu. A alegria dos pais de Maria era indescritível. Eles agradeceram a Alice e prometeram que sempre seriam devotos de Deus. Outro milagre famoso de Alice foi a ressurreição de um homem morto. O homem, chamado José, era um pescador que havia sido arrastado para o mar por uma tempestade. Seu corpo foi encontrado dias depois, mas ele estava morto. Os familiares de José estavam desesperados. Eles levaram o corpo de José para Alice e imploraram por sua ajuda. Alice colocou suas mãos sobre o corpo de José e orou. De repente, José começou a respirar. Asterisco, ele abriu os olhos e olhou para seus familiares. A alegria dos familiares de José era indescritível. Eles agradeceram a Alice e prometeram que sempre seriam devotos de Deus. Os milagres de Alice foram um sinal do amor de Deus por todos os seres humanos. Eles inspiraram as pessoas a acreditar no poder da fé e da esperança. A fé de Alice. A fé de Alice era a força que a impulsionava em sua jornada. Ela acreditava no poder do amor e da compaixão, e ela acreditava que Deus estava sempre com ela. Sua fé era inabalável, mesmo quando ela enfrentava desafios e incompreensões. Um dia, Alice estava sendo perseguida por uma multidão de pessoas que não acreditavam em seus milagres. A multidão estava furiosa e eles estavam ameaçando machucá-la. Alice ficou assustada, mas ela não perdeu a fé. Ela fechou os olhos e orou a Deus. Ela pediu a Deus que a protegesse e que lhe desse força para continuar sua jornada. De repente, uma luz forte apareceu e a multidão se dispersou. Alice ficou surpresa e aliviada. Ela sabia que Deus havia respondido às suas orações. Outra vez, Alice foi testada em sua fé. Ela foi acusada de ser uma impostora e de estar usando magia negra para realizar seus milagres. Alice ficou magoada e ela começou a questionar sua própria fé. Ela se perguntou se ela realmente era a Virgem Maria. Ela se perguntou se ela realmente tinha o poder de realizar milagres. Alice passou dias em oração e meditação. Ela buscou a orientação de Deus. Finalmente, Alice encontrou a resposta que ela estava procurando. Ela percebeu que sua fé não dependia da aprovação dos outros. Ela percebeu que sua fé não dependia de poderes ou habilidades especiais.
Sua fé dependia apenas de seu amor por Deus e por seu desejo de servir a Ele. Alice recuperou sua fé e ela continuou sua jornada. Ela continuou a realizar milagres e a inspirar as pessoas a acreditar no amor de Deus. A fé de Alice é um exemplo para todos nós. Ela nos ensina que a fé é a força mais poderosa do universo. Ela nos ensina que a fé pode nos levar a realizar grandes coisas. Ela nos ensina que a fé pode mudar o mundo. Uma jovem com deficiência auditiva afirma ter sido visitada pela Virgem Maria. Após a visita, ela passa a ouvir, falar e curar os enfermos. A notícia se espalha e pessoas de perto e de longe se reúnem para testemunhar seus milagres. Um jornalista decadente é enviado para investigar o caso. Inicialmente cético, ele começa a acreditar que a jovem pode realmente estar sendo guiada pela Virgem Maria. No entanto, conforme ele se aprofunda na investigação, ele começa a descobrir que há algo mais sinistro por trás dos milagres. Ele percebe que a jovem está sendo possuída por uma entidade demoníaca que está usando seus poderes para matar. O jornalista e a mãe da jovem precisam encontrar uma maneira de salvá-la antes que ela seja completamente possuída pelo demônio. A história explora temas como fé, religião e o lado obscuro da humanidade. A Virgem Maria, também conhecida como Maria de Nazaré, é uma figura central no cristianismo. Ela é a mãe de Jesus Cristo e é reverenciada por católicos, ortodoxos e muitos protestantes. A origem da Virgem Maria é narrada nos evangelhos de Lucas e Mateus. Segundo esses textos, Maria era uma jovem judia que vivia em Nazaré, na Galileia. Ela era virgem e prometida em casamento a um homem chamado José. Um dia, um anjo chamado Gabriel apareceu a Maria e anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Maria ficou surpresa e perguntou como isso seria possível, pois ela era virgem. O anjo respondeu que o Espírito Santo a conceberia e que o filho que ela daria à luz seria chamado Jesus. Maria aceitou a vontade de Deus e concebeu Jesus. Ela deu à luz a Jesus em Belém, na Judéia. Jesus cresceu e se tornou o Messias, o Salvador da humanidade. A devoção à Virgem Maria surgiu nos primeiros séculos do cristianismo. Ela foi inicialmente venerada como a mãe de Jesus e como uma mulher santa. Com o tempo, sua importância foi crescendo e ela passou a ser vista como uma intercessora poderosa entre os homens e Deus. A Virgem Maria é representada de diversas maneiras na arte e na cultura cristã. Ela é frequentemente retratada como uma jovem mulher bonita e pura, com um manto azul e um véu branco. Ela é frequentemente acompanhada por anjos e flores. A Virgem Maria é uma figura importante na fé de milhões de pessoas em todo o mundo. Ela é um símbolo de esperança, fé e amor. Aqui estão alguns dos principais pontos da história da Virgem Maria. Maria era uma jovem judia que vivia em Nazaré, na Galileia. Ela era virgem e prometida em casamento a um homem chamado José. Um anjo chamado Gabriel apareceu a Maria e anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Maria aceitou a vontade de Deus e concebeu Jesus. Jesus cresceu e se tornou o Messias, o Salvador da humanidade. A devoção à Virgem Maria surgiu nos primeiros séculos do cristianismo e cresceu ao longo do tempo. Ela é hoje uma figura importante na fé de milhões de pessoas em todo o mundo.